Olá! Os manguezais exercem múltiplas funções ou serviços ecossistêmicos na região costeira da ilha de São Luís, de ordem ecológica, econômica e social. São fundamentais para o equilíbrio ecológico e qualidade de vida das comunidades locais, mas sofrem impactos de atividades industriais portuárias instaladas nas proximidades. Por isso, é de vital importância a adoção de estratégias de gestão eficaz que reduzam os impactos dessas atividades e garantam a conservação do bioma. E para dar mais detalhes sobre serviços ecossistêmicos dos manguezais em áreas portuárias de São Luís, eu converso agora com a pesquisadora Suelen Pinheiro Ribeiro, que é mestra em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Maranhão. Suelen, seja bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra estar aqui dando essa entrevista, que falar de manguezais é enriquecer esse ecossistema tão gratificante no nosso estado. Então, a minha pesquisa contribuiu para fazer todo esse levantamento desses serviços ecossistêmicos, que nós sabemos que existem 4 tipos de serviços, que são os serviços de provisão, serviço cultural, serviço de regulação, serviço de manutenção. Então, tudo isso faz com que a gente veja a valorização dessas características para a nossa sociedade maranhense, E a gente sabe que os manguezais hoje, ele é chamado de berçário da vida marinha. Então, essa é a importância da gente estudar ainda mais esse ecossistema, porque está associado com as mudanças climáticas, está associado com barreiras naturais. E isso faz com que a gente dê essa visibilidade melhor para esse ambiente. Certo. O nome da sua dissertação, título, melhor dizendo, é Caracterização Ambiental e Avaliação dos Serviços Ecossistêmicos de Manguezais para as Áreas Portuárias de São Luís, Maranhão, Brasil. A importância, o nome já diz, Sim. Enfim, eu quero saber como surgiu essa ideia, Enfim, ela tem um foco, ela tem uma meta. Qual é? Então, essa ideia surgiu a partir de um desenvolvimento de reuniões com a professora Flávia Moschel, que é daqui da universidade, onde a vida dela toda foi trabalhar com o manguezal, e a gente definiu, na minha pesquisa, que é fazer essa comparação de estudar uma comunidade tradicional e também estudar uma comunidade que está próxima de um manguezal perto de uma região portuária. Então, fazer esses 2 comparativos foi essencial, porque a gente sabe que hoje o manguezal ele é muito algo patrimonial, ele é muito algo de identidade daquela população. Então, identificar esses serviços de como eles são encaixados dentro do ambiente para a sociedade mostra que a comunidade em si tem praticamente 100% de dependência, porque ela extrai todos os recursos desse manguezal para obter renda. Então, alimentação também, isso, alimentação, renda, algo espiritual, contato, tudo ali faz com que esse manguezal tenha como pertencimento, algo de pertencimento na vida dessa pessoa. Vamos a esses locais. Você, de acordo com a sua dissertação, Porto do Itaqui, Camboa dos Frades e comunidade de Mangue Seco, tratando de todos esses aspectos, Como é que foi o recorte especificamente para cada região? Tem diferenças de uma para outra? Tem, muita diferença. Então, lá dentro da comunidade próxima ao Porto do Itaqui, a gente viu que a variação de serviços ecossistêmicos explorados foi bem limitado, Bem diferente já do que a Camboa dos Frades, que é uma comunidade que está ali próxima do Porto do Itaqui, teve algumas variações, mas ainda muito baixo, segundo o índice de avaliação ecossistêmica do milênio. Já a comunidade Mangue Seco, ela se destacou ainda mais, porque é uma comunidade que está ali como área controle lá no município de Raposa, está mais isolada, então é uma comunidade que tem praticamente, utiliza o manguezal como obtenção de diversas outras atividades, Então ali praticamente a comunidade se destacou mais porque ela explora mais os serviços ecossistêmicos. Esses são os serviços ecossistêmicos de exploração desses locais. Portanto, a área do Porto do Itaqui, ela não está sendo explorada de maneira correta, ideal. E porque o manguezal ele serve como barreira natural, então seria uma associação positiva do Porto utilizar esse ecossistema, para evitar qualquer outro desastre que pode acontecer nessa região portuária, Então, não teve uma exploração mais adequada.
Certo. Essa exploração, no caso, positiva, como Isso. você está dizendo. Como essa exploração ela é dada, enfim, na prática ali, no caso do porto, né? Nossa região portuária, que é muito desenvolvida, tem empresas, tem o Estado está ali presente, enfim, nessa questão da atuação da EMAP, né? Monitorando também, né? Enfim, como deve ser, né, como deveria ser justamente essa exploração, né, desses serviços ecossistêmicos nesse local específico lá do Porto do Itaqui e quais os riscos que essa falta, né, traz para a gente, né, para o nosso meio ambiente, para a ilha. Então, o Porto do Itaqui, no caso, deveria explorar melhor esse ambiente, porque o manguezal, ele faz com que seja a barreira natural, né? Então, como a gente está numa ilha, tem essa variação de maré, o manguezal seria essencial, né? Para fazer com que essa variação melhorasse as atividades portuárias, economizar em determinado ponto econômico que eles têm, né, em realizar as atividades. Então, isso seria uma estratégia para fazer todo esse monitoramento, um equilíbrio ali para fazer com que essas atividades desenvolvam de forma sem prejudicar, né, que não aconteça um impacto negativo nesse ambiente. Certo. Nos outros locais, essa questão dos impactos humanos, né, ainda não estão tão fortes, mas podem ficar. Sim. O que fazer para justamente manter esse nível, digamos, de consciência ambiental, né, de que essas regiões elas são importantes, e que isso não se perca. O que a gente vê aqui em São Luís já houve uma supressão, né, de boa parte desse mangue, embora a gente ainda tenha muito, né, mas uma parte de vegetação e uma parte de mangue também já foi também, digamos assim, ocupada, depreciada, né, deteriorada, e esses outros locais ainda não tiveram, se bem que começam a chegar até lá, próximo, né, essas regiões, projetos de habitação. Sim. A construção civil, especulação imobiliária, isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, aí o que é que a gente faz com essas comunidades? A gente faz com que tenha muitas atividades de gestão participativa, educação ambiental, restauração comunitária, faz com que ele tenha mais apreciação com esse ecossistema e a gente evite esse tipo de atividade, né? Que no caso são pressões antrópicas que no futuro vai ter um impacto, né, muito referente aqui na nossa cidade. Então, a gente mostra mais ou menos para que eles entendam o ecossistema, de saber que aquele ecossistema realmente é importante para a gente, né, como cidadão maranhense, como para outra parte do nosso estado. Então, faz tudo com que eles entendam mais ou menos a dinâmica do manguezal. O poder público é muito importante nesse aspecto. Sim, né? Essas prefeituras, elas estão fazendo a sua parte? Enfim, tem alguma análise? A dissertação aponta alguma coisa sobre isso? Ou, enfim, já tem alguma coisa, como é que eu posso dizer, que está intrínseca nesse trabalho, mas que não toca especificamente sobre isso? Assim, até os órgãos públicos, eles fazem por exemplo, uma sessão de limpeza em determinado manguezal para fazer com que tenha ações retirada, ações bem pontuais nessa questão de remoção de resíduos sólidos, mas também a gente tem que entender muito que a comunidade em si, ela também, que está ali, de fato, com esse ambiente, ela deve realmente valorizar, né? Então, ela tem que realmente se apegar com esse ecossistema, brigar mesmo por ele, porque é um ecossistema que a gente está vendo que está muito depredado, né? Então, as instituições governamentais, né, têm ali um pouquinho de envolvimento em fazer algo para fazer com que esse ecossistema ele se destaque em determinadas ações, mas a gente vê que peca em algumas coisas, principalmente na questão de entendimento desse local. Essa integração, esse tripé, ele deve ter um link aí, né? Poder público, a população, né? As pessoas que moram nesses locais, as prefeituras e a academia. A academia está fazendo sua parte, né? Sim. E os outros? Então, enfim, a própria população, uma parte com certeza tem essa consciência. As prefeituras, a gente não sabe até que ponto elas estão tão engajadas, né? Acho que essa a palavra. E o que fazer para engajar? Por exemplo, lá na comunidade Raposa, que é essa comunidade de Mangue Seco, lá a comunidade tem muita questão da prefeitura não fazer a coleta dentro do manguezal, porque tem um momento que a maré enche, então não tem como ter um caminhão de coleta. Então, a própria comunidade
pagam um determinado funcionário lá para fazer a coleta dos resíduos até deixar em certo ponto da avenida, né? Então, isso faz com que a comunidade ela tenha essa preocupação. Então, ela mesma faz mutirão de limpeza para fazer com que esse ecossistema não fique tão prejudicado, porque é o local de renda delas, é o local onde elas têm as atividades do dia a dia. Então, faz com que elas tenham essa questão de ter uma preocupação para cuidar desse local. Então, a gente sabe que hoje a academia, se destacando com essas pesquisas, o incentivo, né, principalmente da FAPEMA, da CAPES, CNPq, mostra que é importante a gente investir nessa temática que também está sendo bem preocupante, porque a gente está no ano da COP30. Então, falar de mudanças climáticas é também envolver os manguezais. Certo. Para a gente finalizar, Suelen, essa tua dissertação, tu tens algum projeto para continuar? Enfim, como é que está a questão de prosseguir com essa pesquisa ou outras? Enfim, quais as suas metas agora? Então, agora ela está na reta final mesmo. Eu estou procurando vários artigos, né? Então, eu e a professora Flávia, a gente está tentando elaborar ainda mais artigos. Eu coloquei... A minha dissertação teve envolvimento de 3 artigos, onde 2 já foram publicados e um foi submetido, só estou aguardando mesmo a resposta da revista, mas mesmo assim a gente continua com a divulgação nas redes sociais, que hoje, né, as redes sociais elas trazem bastante impacto hoje, né, nessa questão de divulgação científica. Então, nosso trabalho também está tendo essa intensidade de divulgar nas redes sociais. A gente também faz diversos outros projetos, né, onde exploram melhor esses ambientes, principalmente os manguezais, associado também a outros ecossistemas costeiros, e a gente faz com que ele, né, dê ainda um certo anos de frutos aí. Prosseguindo, né? Prosseguindo. Né? Conta com a gente, tá? Pode contar com a gente para divulgar, enfim, com a gente, a Rádio Universidade, né, a UFMA, enfim, para trazer esse projeto, para trazer para a gente levar até as pessoas saibam, né, como essa ciência, como essa pesquisa tem se desenvolvido para um ecossistema tão importante para a gente, que são os manguezais. A gente recebeu no Rádio Opinião de hoje, Rádio Opinião Entrevista, FAPEMA, a pesquisadora Suelen Pinheiro Ribeiro, Suelen Pinheiro Ribeiro, que é mestra em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Maranhão, tratou aqui sobre o tema Serviços Ecossistêmicos dos Manguezais em Áreas Portuárias de São Luís. Suelen, muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço a participação, eu também faço com que eu agradeço a Universidade Federal do Maranhão, agradeço o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, todos os meus professores, né, a CAPES, que financiou a minha pesquisa, a FAPEMA. Então, agradeço todo mundo que contribuiu com essa pesquisa. E você confere essa e outras entrevistas em www.universidadefm.ufma.br. Não esqueça, a gente está também nos tocadores de podcast. É só procurar a gente, tem muita informação. Até a próxima.